Fala galera do canal, achou que ia ficar sem aula? Bem capaz. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferenciado aqui na minha prancheta, porque é 7 de setembro. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Bueno, a independência do Brasil ela é um marco histórico, assim como a maioridade de uma pessoa, tá? E assim como quando um município se torna autônomo, tá? Por que o Brasil precisava ficar autônomo? Por que o Brasil precisava ficar maior de idade, tá? Por que ele tinha que sair da saia do seu colonizador, tá? Da sua metrópole? Porque precisava se manter ou se apresentar ou se confirmar como nação, tá? E aqui, por que eu digo confirmar, tá, minha gente? Porque vamos lá para um retrospecto bem rápido. Em 1500, os portugueses chegam ao Brasil e encontram os indígenas, tá? Então aqui, os portugueses chegam e eles encontram os indígenas, certo? O começo não é tão amistoso como a gente já viu, né, no descobrimento do Brasil. O começo não é assim, uau, vamos fazer amizade e ser the besties. Não, tá? Não é assim que funciona nenhum tipo de colonização, certo? Portugueses chegam, indígenas já moram aqui, tá? Porque o Brasil não é uma terra de ninguém. E aí, na sequência, para manter a mão de obra e a economia da metrópole, vêm os africanos. A partir do momento que nós temos um tripé, tá, de etnias montando ou remontando o povo brasileiro, nós já temos uma nação, tá? O que falta para ser chamado de nação de verdade, né? Em primeiro lugar, precisa de um governo, né? Precisa de leis, precisa da sua Constituição, que é a lei maior, tem as leis menores e as leis maiores, tá? Precisa da sua moeda, precisa da sua identidade visual, tá? Geralmente uma bandeira, um hino, certo? Precisa do seu nome, embora muitos já se tratassem, né, de alguma maneira secundária como brasileiros, certo? Mas o Brasil precisa, então, se fortalecer como nação. Pedro I, ele simplesmente, ou podemos usar esse termo, né, ele simplesmente assina embaixo ao que o Brasil já é, apenas de uma forma mais organizada, certo? É isso que nós temos que entender e é isso que nós celebramos hoje, tá? Se ele foi ao Riacho Ipiranga e deu o grito da independência, se ele assinou um documento num escritório, se ele foi passando de fazenda em fazenda até chegar no Largo do Ipiranga, no Riacho do Ipiranga, e fazendo ali, chamando os fazendeiros para acompanharem ele, para aderirem à independência do Brasil, isso são fatos, relatos, lendas, isso é história, tá? E a história por si só, ela tem várias versões relacionadas ao grito do Ipiranga. O certo é que existe o 7 de setembro, o certo é que o 7 de setembro ele tece, né? Ele organiza de uma forma diferente a nação brasileira. Você que está em casa agora hoje, de folga, quem pode, nem todos param em feriados nacionais, mas se tu estás em casa hoje em feriado nacional, lembre-se, por que a data é tão importante, tá? Nós celebramos a autonomia de uma nação no dia da sua independência, não é nem no dia da sua descoberta, porque se nós formos levar em consideração, 22 de abril não é feriado no Brasil, o feriado é 7 de setembro. Porque aqui nós nos tornamos a nação brasileira, aqui nós aderimos ao verde e ao amarelo, tá? Aqui nós começamos a trabalhar com patriotismo, tá? O hino da independência, se vocês não conhecem, vai ter um link no canal para vocês conhecerem o hino da independência. Ele é uma letra datada de 22 e Dom Pedro I coloca a música, né, a melodia em 24, certo? E o hino da independência ele ficou meio esquecido, porque quando a gente fala em hino brasileiro, a gente se remete rapidamente ao Ouviram do Ipiranga, tá? Que é o hino da nação. E em 1922, então, o hino voltou à tona, porque era o centenário da independência do Brasil.
E ano passado nós celebramos o bicentenário, tá? Então são 201 anos de uma história de luta, de batalha, desde o começo. Nem tudo são flores, né? As flores também têm seus espinhos. Elas precisam ser arrancadas às vezes, ou às vezes mesmo fura a mão, mas depois tu consegue consertar essa feridinha, certo? O Brasil é uma grande nação, não tão organizada como deveria ser, né, estruturalmente. Poderia sim, nós somos uma grande nação, e como grande nação nós temos como nos autossustentar com tudo que nós plantamos, colhemos e temos de riqueza natural. Infelizmente, a igualdade não acontece nesses termos, mas caminha a plenos vapores, podemos dizer assim, aos trilhos dos trens da evolução. O Brasil, ele é uma identidade particular no mundo. Como se diz, né? Lá vem os brasileiros, né? E nem sempre com uma característica correta, mas geralmente é o samba, o futebol, são características ou pessoas dentro do Brasil que dão essa identidade para o Brasil. Mas essa identidade nasce em 7 de setembro de 22 de uma forma eficaz, porque essa identidade, na verdade, ela nasce no momento que esse tripé aqui se forma no Brasil. Hoje nós temos muitos povos. Esse aqui é o primeiro tripé. Esse é o tripé de 1500, 1600, 1700. A partir dali, quando chegaram os outros imigrantes, nós já temos outras influências europeias dentro da nossa estrutura, outras influências asiáticas dentro da nossa estrutura, que nos fazem crescer cada dia mais. O que seria de nós sem todo esse movimento? Capaz, a partir do momento que Pedro diz que ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Bom 7 de setembro para vocês.